Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico, administrador ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer mais do mundo do condomínio. O tema de hoje falaremos sobre animais em condomínios, que é um tema extremamente polêmico porque traz ainda muita dúvida, o que o condomínio pode fazer, o que o condomínio não pode fazer, o que o síndico pode aprovar, o que o síndico não pode aprovar e aquele que é proprietário do animal, quais são os limites para a utilização daquele recinto, daquele espaço. Então, primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, segundo o IBGE, o Brasil possui uma população de 132 milhões de animais de estimação. Isso é muito animal. Não é à toa que nós temos tantos problemas dentro dos condomínios. E o Brasil é o quarto em número de animais de estimação no mundo. Há quem diga, já vi dados, estive recentemente em Curitiba conversando com o pessoal da prefeitura e eles me disseram que o Brasil era o segundo em animais. Então, seja o quarto, seja o segundo, são muitos animais. E nada como entender um pouco mais dos limites da legislação para que possa existir um convívio harmonioso, para que o condomínio respeite o limite daquele que quer ter um animal e aquele que quer ter um animal também respeite o limite do condomínio. Tenho aqui uma TV 60 polegadas e um animal, um cão labrador. O que tem em comum essa TV e esse animal no âmbito do direito condominial? Eu sei que não é uma pergunta fácil, mas pense um pouco. Algumas pessoas poderiam me dizer que é o barulho, que é a perturbação. Bom, é mais ou menos por aí sim. Tanto a TV quanto o animal, no âmbito do direito brasileiro, são bens. O animal, pelo Código Civil, pela definição, é um bem móvel semovente. A televisão é um bem móvel. Tanto a manutenção de uma televisão quanto a manutenção de um animal no condomínio é o exercício regular de um direito. O exercício regular do direito de propriedade. Da mesma forma que eu não posso impedir um morador, um condômino, de ter uma TV dentro da sua unidade, eu não posso impedir um morador, um condômino, de ter um animal dentro de uma unidade. Por quê? Porque ter esse animal é exercer o direito de propriedade previsto na Constituição Federal. Daí me perguntam, professor, mas ele pode fazer então o que ele quiser? Não, ele não pode fazer o que ele quiser. Existem limitantes. O artigo 1336, inciso 4º do Código Civil, traz esses limitadores. Quais são esses limitadores? A perturbação ao sossego, segurança, saúde e aos bons costumes. Então, o que deve ser observado não é o fato da pessoa ter uma TV ou da pessoa ter um animal. O que deve ser considerado é a perturbação. Isso sim é impeditivo da manutenção. Eu não posso impedir aquele morador de ter uma televisão, mas eu posso impedir que ele escute essa TV, por exemplo, no último volume. Eu não posso, imagina se eu disser para aquele morador, você não pode ter uma TV maior ou menor. Não, eu posso dizer para ele, você está escutando acima dos limites legais e desta forma você vai ser multado. Eu posso inclusive ter uma ação judicial para impedir que ele escute acima dos decibéis permitidos sob pena de multa diária, se o caso, por exemplo, for parar no judiciário. Da mesma forma que eu não posso impedir aquela pessoa de ter um animal, eu posso impedir a perturbação que aquele animal causa. Então, é indiferente se esse animal é grande, pequeno, o que deve ser observado é se ele perturba ou não. Vamos destrinchar essas situações mais para frente. Então, agora o artigo 1335, ele dá ao condômino a prerrogativa de usar, fruir e livremente dispor das suas unidades. Ou seja, com base no artigo 5º da Constituição Federal, já disse agora, é garantido o direito de propriedade. A casa é um asilo inviolável, então a pessoa pode ali ter o que ela quiser, desde que não contrarie a legislação e limitada a perturbação, seja pelas imposições do 1336 ou seja pela imposição do direito de vizinhança. O meu direito acaba quando começa o do outro. Então eu posso fazer
o que eu quiser dentro da minha residência. Inclusive, a legislação te protege. O problema são as perturbações e não o fato da pessoa ter um bem ou um animal, o que legalmente encontra guarida na lei. Eu posso ter esse animal. Então, falamos também dos limites. Quais são os limites? Não prejudicar o sossego, a saúde, a segurança dos que ali coabitam. Inclusive, a perturbação do sossego é um crime previsto na Lei de Contravenções Penais. O artigo 42 traz explicitamente que perturbar o sossego alheio através de animal que tem posse é um crime de contravenções. E você pode efetuar uma denúncia e a autoridade policial deve sim verificar porque existem indícios da realização de um crime, da ocorrência de um crime. Dentro dessas situações que falamos, vamos começar dentro do 1336, a perturbação à saúde, ao sossego e à segurança. Então, o que seria a perturbação à saúde, por exemplo? O que vai ser limitante à saúde? Algumas pessoas falam, eu posso ter 5 animais numa unidade? Eu posso ter 10? Posso ter um animal grande ou pequeno? No que se refere à perturbação à saúde, é caso esse animal traga realmente algum prejuízo. Então, o que eu quero reforçar é que o direito de propriedade é mantido. Não interessa se ela vai ter lá 5 gatos ou um gato. Se ela tiver 5 gatos bem acomodados, num espaço razoável, não tem problema. Se ela tiver um gato doente, que possa sim trazer contaminação para outros ou trazer um risco à saúde humana, ela não vai poder ter um gato. Então, se a gente se ater apenas à limitação de quantidade, a gente pode estar formando um juízo errado. Ah, você não pode ter mais de 5 cachorros. Seria algo razoável, mas se a pessoa tiver um cachorro que traga prejuízo, é pior muitas vezes se ela tiver, por exemplo, 5 animais pequenininhos numa residência que comporte. Lembrando que os limitadores também são os maus tratos. Então, manter, por exemplo, um labrador num espaço, numa kitnet de 10 metros, sem passear com ele, pode ser considerado, inclusive, maus tratos ao animal. Isso precisa ser considerado. Voltando ao caso da interferência à saúde, a perturbação à saúde, que é um dos limitantes do 1336, a gente tem aqui um julgado do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Vamos fazer a leitura rápida. Animais em apartamento provocando mau cheiro, pedido de tutela antecipada, realização da perícia no local que comprova péssimas condições de higiene. Decisão bem fundamentada que se mantém. A decisão obedeceu os ditames legais, estando fundamentada e, portanto, não merece reforma. O que a gente tem que observar é que ocorreu uma perícia nesse caso e verificou-se que aquele animal ou aqueles animais estavam sim trazendo prejuízo para aquela coletividade. Podemos observar que essa sentença em nenhum momento fala em quantidade de animais, fala em animais que estão prejudicando a saúde. Podem ser um ou podem ser vários. Então, o que é considerado é a perturbação. Agora, vamos falar da perturbação ao sossego. O que é perturbar o sossego? É causar barulho, é aquele animal que fica latindo de forma intermitente, aquele animal que fica passeando pela casa, às vezes estressado, que o proprietário não leva ele para a rua, e isso traz prejuízo para aquela massa condominial. Então, o que devemos observar no caso da perturbação são os limites legais. A legislação impõe quais são os limites legais. Então, a lei diz que a emissão de ruídos deve ser no máximo 55 decibéis durante o dia, 50 durante a noite para áreas externas, vindo de fora para dentro, e 45 durante o dia e 40 durante a noite para ambientes internos. Como mensurar isso? Realmente, o transtorno através do barulho ele é difícil a gente mensurar, provar. O que tem sido feito, existem algumas empresas no mercado que realizam perícias sonoras. Isso também é uma saída. Então a empresa vai lá, instala um equipamento e verifica. Em alguns casos, nós temos também, quando o caso vai parar na justiça, o juiz do caso, ele indica que o perito vai lá e faça a aferição para saber se existe sim, se está sendo extrapolado aqueles limites sonoros.
Então o perito vai com aquele decibelímetro e faz a medição e emite um laudo para o juiz. Tá? Alguns condomínios compram esse decibelímetro e fazem a medição, mas a gente tem algumas questões, é importante que se prove na justiça. Então é importante que o condomínio exija que aquele que está reclamando coloque no livro, que a medição ocorra se existe o decibelímetro com testemunhas, ou se não existir esse decibelímetro no prédio, que o zelador seja acionado, que exista uma testemunha para caso isso vai passar por uma ação judicial, exista a prova. Mas o ideal é que mesmo que esse caso comece de forma extrajudicial, que não exista a necessidade de ingressar com uma ação. O ingresso da ação deve ser o último caso. Então a pessoa está perturbando o sossego de algumas pessoas, o condomínio tem que fazer o quê? O condomínio tem que primeiro verificar a reclamação. Então, pedir para que aquela pessoa que está incomodada reduzir a termo no livro, redigir um e-mail para que isso possa ser verificado. Lembrando que se for uma situação isolada, somente entre uma unidade e outra, não é um problema do condomínio. O síndico responde pela conservação das áreas comuns e das situações de interesse coletivo. Mas vamos supor que é uma situação que está atrapalhando uma prumada inteira ou mais de uma unidade. Então o síndico daí, ele deve sim interferir e tomar as medidas, notificar e multar. Quando houver sim a comprovação desse barulho, o síndico toma essas medidas. E lembrando que aquele particular pode também tomar qualquer medida em defesa dos seus próprios interesses. Então muitas vezes a pessoa tem uma reclamação única daquele morador da frente e o síndico não toma uma medida, ele pode, em defesa dos seus interesses, ingressar com uma ação judicial para fazer cessar as interferências nocivas à sua unidade, ok? E a situação quanto à segurança? Lembrando que estamos fazendo a leitura do artigo 1336, inciso 4º, que são os verdadeiros limitadores à manutenção de um animal. Eu não posso ser impedido de ter um animal dentro da minha unidade. Eu posso ser impedido de perturbar a saúde, o sossego ou a segurança dos que ali coabitam, ou com base no próprio direito de vizinhança, as perturbações nocivas à propriedade alheia. Então isso é limitador. Ter um animal dentro de um condomínio é permitido porque é um direito constitucional, é o uso regular do direito, exercício ao direito de propriedade, ok? Então, quanto à segurança, a infração, por exemplo, seria transitar com um animal solto. Ele está colocando em risco a segurança dos demais. Por exemplo, transitar com um animal sem focinheira, quando a legislação imputar a necessidade do uso de focinheira. Por exemplo, em São Paulo nós temos uma legislação que impõe, é uma legislação estadual que impõe o uso de focinheira para raças como Mastim Napolitano, Pitbull, Rottweiler, American Staffordshire Terrier. Alguém vai perguntar, poxa, mas não dá para ter um Rottweiler dentro de um apartamento, não dá para ter um Pitbull. Nós vamos ver agora aqui na sequência. O que é importante é, se existir um risco à segurança, pode ser de um vira-lata ou de um animal mais agressivo, deve sim ser limitado e esse animal pode ser limitado, independente do animal. Às vezes um poodle agressivo que ande solto pode colocar em risco a segurança, por exemplo, de uma criança. Enfim, o que deve ser considerado é esse risco à segurança. O programa de hoje fica por aqui. Semana que vem continuaremos com o mesmo tema. Até lá!